Fala turma, bem-vindos a mais um vídeo de programação da disciplina de Lógica de Programação do IFRS, das nossas APNPs. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma breve introdução a um assunto aí bastante comum em programação, que seria a parte de objetos. Em diferentes linguagens de programação, a gente tem formas de representar o que seria um objeto aí do mundo real. A gente faz uma abstração. Por exemplo, um aluno, uma cadeira, uma porta, um carro. Porque quando a gente está programando, e isso a gente viu nos exemplos anteriores, a gente busca trazer para uma linguagem ou apresentar as nossas ideias, né, a ordens das nossas instruções, de uma forma que seja, no mínimo, interessante e que seja fácil para a gente conseguir mais tarde entender, modificar, melhorar, adicionar novas funcionalidades. Então, qual que é a ideia? Em diversos exemplos, em diversos exercícios ao longo aí desse curso, da nossa disciplina, vocês tiveram que trabalhar, por exemplo, com notas de alunos. Ou em outros exemplos, vocês tinham que trabalhar com, por exemplo, um jogo da velha. Em outros exemplos, vocês tinham uma lista de nomes, uma lista de números. E, às vezes, isso fazia parte de um contexto maior. E, por conta da quantidade de formas que a gente tinha de instruir o computador, a gente acabava abstraindo e simplesmente criando variáveis do tipo inteira, por exemplo, ou variáveis do tipo float. Mas imagine que, num contexto maior, por exemplo, um aluno, eu queira criar uma variável do tipo aluno, certo? Então, imagina que eu tenho um aluno aqui, assim como a gente tinha o scanner, assim como a gente tinha o random para valores aleatórios, recentemente os arrays, o ArrayList, ou os próprios arrays. Então, utilizando o operador new, eu quero instanciar o que eu vou chamar aqui de novo aluno. Bom, só que Java, obviamente, não conhece o que seria aí a nossa definição de aluno, a minha definição de aluno. Então, para isso, o que a gente vai fazer vai ser criar, dentro aqui da nossa classe, do nosso arquivo principal, tá, pessoal? Isso que eu estou fazendo aqui é só uma introdução à ideia de objetos. Não é a forma real de mundo como a gente lida com eles. Por quê? Porque aí, como eu já falei nas aulas síncronas, a gente tem múltiplos arquivos trabalhando em conjunto, um arquivo importando o outro, e aí definições muito mais rígidas e muito mais claras. A ideia dessa disciplina é a gente trabalhar a parte de lógica. De novo, a gente não está aprendendo Java, a gente está aprendendo lógica de programação, como resolver problemas de lógica, ok? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou definir o nosso aluno. Então, eu vou criar aqui uma classe, pode ser só class aluno. Essa classe aluno, ele vai permitir com que eu defina como que é um aluno dentro do meu programa, certo? Vamos compilar aqui só para a gente checar a sintaxe, se está tudo certo. Beleza, estou aqui na pasta certa. Java objeto 01. Ó, ele compilou, ele está dizendo que teve um problema aqui porque eu não posso criar uma variável não estática, né? Então, static class. Beleza, deixou eu criar agora o meu aluno, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos dizer inicialmente que esse aluno aqui tem um nome. Então, esse aqui vai ser o aluno 1, vamos chamar de aluno 1, só para a gente verificar que está tudo funcionando certinho. Aluno 1 igual aluno 1.nome, certo? Eu já dei aqui um new aluno. Então, eu posso atribuir um nome para esse aluno, por exemplo, Vinícius, tá? Vamos criar um novo aluno, que vai ser o aluno 2. E eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome do meu irmão, aluno 2.nome igual a Guilherme. Ok? O que a gente quer com isso, pessoal? A gente quer poder mostrar os nossos alunos, né? Então, aluno 1.nome, sysout, aluno 2.nome. E aí, quando eu compilo e executo isso aqui, eu tenho os meus dois nomes, ok? Qual que é a vantagem disso, ao invés de trabalhar com uma string? Bom, agora eu estou dando um contexto para o meu objeto. E esse aluno, ele não tem só nome. Ele tem, por exemplo, uma informação de qual ano ele está, que é em inteiros, por exemplo, certo? Primeiro, segundo, terceiro ano. Só um exemplo, né? E aí, eu vou ter o meu aluno 1, ponto ano, ele está no primeiro ano. Pode ser semestre, né? Vamos pegar aí o contexto
de ensino superior, o aluno 1 está no primeiro semestre. O aluno 2 está no semestre... Opa! Está no terceiro semestre, certo? Esse aluno pode ter, por exemplo, um array list dentro dele. Vou colocar um array list de strings, que são as disciplinas que ele está fazendo, certo? Então, notem que ó, o aluno 1.disciplinas é igual a um new array list de strings, certo? E o aluno 1.disciplinas.add. Então, eu estou juntando tudo aquilo que a gente viu para criar uma aplicação que é muito mais interessante, que ela traz um contexto muito maior, certo? Então, aluno 1.disciplinas, no aluno no primeiro semestre aprende a disciplina de lógica de programação, também aprende a disciplina de fundamentos de computação e também tem a disciplina, por exemplo, de estatística. O aluno do terceiro semestre, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Ele tem a disciplina, por exemplo, aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não necessariamente são essas disciplinas, tá? Mas vamos colocar aqui, ó, PO, banco de dados, vamos colocar aqui engenharia de software 1, certo? Então, a gente consegue acessar. E aí, obviamente, eu consigo vir aqui, por exemplo, e pedir ó, o aluno 1 mais nome, mais, vou colocar assim, ó, disciplinas, dois pontos, e aí as disciplinas que ele faz. Como eu estou usando a classe ArrayList, e eu estou dizendo que é do tipo string, ele sabe mostrar isso para mim, o que é uma coisa muito legal, né? E aí eu posso colocar assim, ó, aluno 1 ponto disciplinas. E aí, agora, a gente tem a saída. Opa, temos um erro aqui. O que que faltou, pessoal? Como eu estou utilizando a ArrayList aqui, eu preciso, obviamente, importar, né? Então, vou fazer aqui o import ao meu ArrayList. Agora sim. Temos mais um erro aqui. Eu coloquei no lugar errado essa string aqui, pessoal. Isso aqui é antes do parênteses, tá? String antes do parênteses. Foi erro aqui, eu tentando usar o autocomplete, aconteceu algum erro. E agora sim, ano, não é mais ano, virou semestre. Muito bem. Agora senta aqui, ó, o Vinícius faz as disciplinas de lógica de programação, fundamentos de computação e estatística. Uma coisa interessante é que, como isso aqui é um array list, eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos pegar, tirar esse cara daqui, esse primeiro aqui, e vou criar fora aqui, ó, quais são um array list, que são as disciplinas do primeiro semestre. Então, disciplinas 1. Vou chamar de 1, tá? Só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E aí, a gente vai adicionar isso aqui neste array. E como esse aluno ele é do primeiro semestre, eu vou fazer o quê? Aluno.disciplinas é igual a disciplinas do primeiro semestre. Então, notem que agora eu posso criar novos alunos. Vamos criar aqui um aluno 3, também do primeiro semestre. O nome vai ser Manu, que é o nome da minha irmã. Na verdade é Manuele, mas vamos botar Manu. Primeiro semestre também faz as disciplinas do primeiro semestre. Tá? Quando a gente compila e roda isso aqui, ó, Manu, aqui eu troquei aluno 1, né, que era aluno 3. Então, o Vinícius continua lá com as disciplinas dele do primeiro semestre, certo? Se eu tentar mostrar agora a Manu e aluno 3 disciplinas, vocês vão notar que ele vai mostrar as mesmas disciplinas, porque eu fiz uma associação. Eu salvei nesse objeto aqui, aluno, na propriedade de disciplinas, tá? A gente chama de atributo cada um dos itens que a gente tem aqui no nosso objeto. Eu salvei este mesmo vetor aqui, esse mesmo array, com as informações de quais seriam as disciplinas. Tá certo? Pessoal, o vídeo está ficando um pouquinho longo, vou parar por aqui. Próximo vídeo a gente segue falando de objetos com mais exemplos e mais exercícios, tá bom? Valeu, até o próximo!